lembro, minha mãe, ela falava pra nós que tinha anemia, né? Então minha mãe era uma mulher bonita e ela foi emagrecendo, falando que tinha anemia. E nós acreditávamos realmente que ela tinha anemia, né? Mais uma cicatriz que se abriu em mim, né? Já tinha algumas, aí essa foi aquela que, vamos dizer assim, meio que colocar o dedo e abrir de vez, assim. Assim, eu acho que essa foi a que arrebentou eu de vez logo, né? Tipo, acabou logo, assim, vamos dizer assim, né? A droga, ela se tornou meio que uma amiga, né? Tornou meio que minha parça, né? Aí abriu a porta assim pra mim, né? Aí falou, tudo bem, rapaz? Tudo bem? Falei, mano, dá uma ajuda pra mim aí, mano. Eu não tô aguentando mais não, mano. Até que num certo dia lá eu chamei Deus, assim, falando na gíria, né? Chamei Deus nas ideias. Falei, Deus, você existe mesmo? Ou é essa filosofia aí humana aí, que esses caras ficam pregando de Bíblia, de Jesus? Será que você existe mesmo ou é só uma conversa, né? Olá, eu sou Fábio Turci e este é o podcast Existo. Toda quarta-feira o Existo vai trazer a história de alguém que vive assim meio invisível. Ninguém dá muita bola, nem os governos, nem a sociedade. Alguém que nós muitas vezes tratamos como inferior. Eu te convido a conhecer a história e a força do Tiago, de 41 anos. Bate de frente com um sistema que aceita a barbárie, reivindicando principalmente a dignidade, falando no lado físico a sua integridade. Direito adquirido é direito positivado, que deve ser cumprido integralmente pelo Estado. Fala, Tiago. Bom dia, cara. Tudo bem? Beleza. Tudo certo? Prazer te conhecer. Prazer. Tudo bom? Esse é o Rinaldo. Ô, Rinaldo, beleza? Tudo bom? Beleza? Vamos nessa, então? Bora aí. Licença, cara. Dá licença. Obrigadão. Fica à vontade aí. Obrigado. Pode ligar, a casa é simples, mas organizadinha. Obrigado. Já na entrada, os detalhes confirmam que a casa é simples e organizada. O colchão, num canto da sala, está arrumado em cima de um tapete para diminuir o frio que vem do chão. Ao lado do armário, um único par de tênis e um único par de sapatos estão alinhados um ao lado do outro. Cafezinho com açúcar? É chá. É chá? Eu não sou muito fã de café, não. Agora chá eu sou meio viciadinho. Que tipo de chá você prefere? Eu gosto de chá mate e erva doce. Minha avó, ela tinha uma diferença. Minha mãe me dava muito remédio. Aí minha avó, quando a minha mãe morreu, ela me criou no chá. Então dor de barriga, erva doce. Aí outra coisinha dava um chá. E eu cresci tomando chá, entendeu? Ah, é? É, então eu gosto pra caramba. Aham. A mãe e a avó são lembranças muito fortes na história do Tiago. Sou filho de mãe solteira, né? Mulher negra solteira. Na verdade, eu não conheci meu pai, né? Não conheceu? Sou registrado só no nome da minha mãe, né? Cresci com a minha avó, com meus tios, né? Depois vi a minha irmã, né? Moravam todos juntos? É, morava eu, minha mãe Isabel, né? Meu tio Marcos, minha irmã Fernanda, minha avó Tereza e meu irmão Tadeu, né? Nós morávamos todos juntos, né? Sentia a falta de conhecer meu pai, né? Quem supria essa ausência do pai era meu tio Jorge, né? Meu tio Jorge, né? Ele que era, vamos dizer assim, como fosse um pai pra mim, porque ele era o irmão mais velho da minha mãe, né? Então ele que tinha essa figura de pai pra mim. Era o cara também que puxava minha orelha, me dava as duras, mas também, né? Me abençoava também, né? Com palavras boas também, né? Tiago foi um menino como tantos outros que sonhava em jogar futebol. Eu gostava de bola, né? Eu gostava de bola, eu joguei 4 anos no Campeonato Paulista, né? Quando eu era... Ah, é? Quando eu era criança. E aí eu era doente por bola. Tive até um treinador meu famoso, é o Zé Maria, né? Que jogou a Copa de 70, ele foi meu treinador no Serete. Ah, que foi do Corinthians? Que legal. Ele me treinou no Serete lá. Aí ele me incentivava para jogar de
vamos dizer assim, de meia esquerda, tudo, mas... Você era o craque do time, então? Não, na verdade eu era volante, só que eu era grandão, né? Aí ele falou, não, quero você de meia. Mas eu tinha um chute forte, por isso que ele queria mais perto da área, né? Mas na memória do Thiago, aquela rotina do esporte que ele amava se misturou com um dos momentos mais difíceis da vida dele. Um dia eu tava indo pro treino, né? Tava indo treinar e minha mãe, nessa época eu morava na Vila Ed, ela me chamou, né? E ela falou assim, filho, preciso conversar com você. Eu estranhei, né? Precisa conversar comigo. Eu falei, que foi? Então, a mãe vai fazer a passagem. Eu falei, como assim a mãe vai fazer a passagem? A mãe infelizmente está com HIV e você promete que quando você estiver vivo você vai cuidar da sua mãe. Sua mãe não, da sua avó e da sua irmã. Eu falei, prometo, mas aquilo foi bem difícil, né? Porque, na verdade, a minha mãe, ela descobriu na gravidez, né, do meu irmão Tadeu. Eu lembro, a minha mãe, ela falava para nós que tinha anemia, né? Então, minha mãe era uma mulher bonita e ela foi emagrecendo, falando que tinha anemia. E nós acreditávamos realmente que ela tinha anemia, né? Mas no final das contas, né, essa anemia, ela veio se revelar que não era anemia, né? Era, felizmente, o HIV, né? E aí, quando ela te contou, quando ela teve essa conversa com você, ela já estava perto do fim? Perto do fim, já estava bem magrinha, já de cama, já não andava, né? Já não fazia nada sozinha, né? Ela tinha que... Eu lembro que a última cena que eu lembro da minha mãe assim, né? Que ela pediu água para mim, né? Essa é a cena que eu tenho na minha memória até hoje, né? Ela falando, filho, me dá um pouco d'água. Aí eu fui lá, peguei um copo d'água e botei na boca da minha mãe. E aí eu saí pra rua assim, aí ela chamou um primo meu, que ela queria se despedir dele. E aí quando eu tava empinando pipa, assim, a ambulância veio buscar minha mãe assim. Aí eu não quis ver essa cena de ambulância buscar minha mãe assim. Aí foi a última cena, eu vendo a ambulância embora assim. Eu não vi mais, que eu não fui no enterro da minha mãe também, que eu não queria ter memória da minha mãe no caixão, né? Eu não quis. Thiago tinha 12 anos e o irmão dele, Tadeu, infectado com o HIV durante a gestação, ainda não tinha completado o primeiro ano de vida. Meu irmão Tadeu, ele foi um anjo que veio na Terra, né? O Tadeu, ele nunca andou, né? Nem engatinhou nada, né? Ele ia para o hospital Emílio Ribas, né? Eles procuravam, né, uma medicação para ver se trazia alguma melhora para ele, né? Mas na verdade, por causa do HIV? Por causa do HIV, né? Mas na verdade, a medicação de antigamente não era que nem a de hoje, né? Era outro tipo de medicação, né? Era uma criança bem guerreira, que ele vivia sorrindo, né? O Tadeu era bem risonho. Pensa numa criança que você brincava com ele, ele ria para qualquer um, ia no colo de qualquer um. Você podia pegar ele, brincar com ele, assim, que ele era bem de boa, assim. Bonitinho o Tadeu. Minha avó chegou em casa com a roupa branca. Eu lembro dessa cena muito bem. Ela chegou com uma roupinha branca e um sapatinho branco, né? Aí eu falei assim, vó, o Dedeu morreu, né? Que eu chamo meu irmão Tadeu de Dedeu, né? Ela falou, o Dedeu morreu, né? Aí minha avó só baixou a cabeça assim e começou a chorar, né? Ela falou, Thiago, o Dedeu morreu, o nosso anjinho subiu. Meu irmão morreu com 3 anos, né? O adolescente de 15 anos começava a questionar os porquês da vida. Eu via assim, todo mundo tinha tudo regradinho, né? Tinha pai, tinha mãe, tinha irmão, assim, e eu via que eu era meio que o diferente da história na escola, né? Porque eu ia na casa do pessoal fazer trabalho na escola, aí sempre tinha a figura, né? Eu não vou citar o nome de um amigo meu, mas eu vi uma coisa na casa dele que eu queria ter na minha, né? Que eu via lá que assim, ele falava assim, vamos almoçar. Aí o pai dele sentava numa ponta, a mãe dele sentava numa da ponta, os irmãos dele sentavam no lado. Aí eu via aquilo lá, eu queria ter aquilo e não tinha, né? Então aquilo, na frente deles eu não demonstrava, mas quando eu ia embora para casa, aquilo meio que machucava, né? Falava, pô, é uma coisa tão simples que eles têm e eu não tenho, né? Isso daí meio que machucava em mim, né? Era uma mistura de tristeza com revolta, né? Que eu ficava indignado, né? Quando eu perdi minha mãe, foi o primeiro contato que eu tive com as drogas, né? Perdi minha mãe, aí morava na Zona Norte, lá na Vila Ed, lá, né? Aí eu tava no fliperama, lá no fliperama tinha um rapaz, não vou citar o nome dele, aí lá eu vi
vi um cigarrinho em cima do flipper. Eu perguntei o que é isso daí. Ele falou, é um cigarro de maconha. Aí ele falou, quer fumar? Quer dar uns 2? Aí eu falei, vamos aí, né? Tipo, inocentão, me empolguei na dele. Aí me levou, fomos lá na Vila Medeiros lá, e no primeiro dia fumei maconha com eles. Eu era o único, vamos dizer assim, o novão da turma, né? Aí já pegaram eu, vamos pegar esse trouxão e vamos botar ele pra trabalhar pra nós. Aí fomos nos lugares passar nota falsa. Dinheiro falso, nota de 50 falsa, né? Aí os caras com a nota falsa iam falar assim, vai lá na pizzaria lá comprar pizza lá e traz o troco, né? Mas na verdade eles queriam passar nota, mas eu não sabia que era nota falsa. Eu só fui descobrir que era nota falsa que os estabelecimentos falaram que era falso e me trataram mal. Mas na minha mente eu ia comer pizza com eles, né? Mas eles já agiram de má fé comigo, né? Essa foi a realidade, né? Estavam usando você. Estavam usando eu totalmente, né? Totalmente, né? Depois da morte do irmão, Tiago, a irmã e a avó se mudaram para a casa de um tio em Guarulhos. Na Village nós pagávamos aluguel, né? E como eu falei, eu tinha um tio Jorge que era meu tio mais velho, né? E esse meu tio, ele era da área da sucata, né? Então ele comprou uma casa lá e aí comprou outra casa e nós saímos do aluguel e fomos para Guarulhos, né? Aí já morava eu, minha irmã e a minha avó, né? Nessa casa. Do lado morava meu tio Jorge e numa outra casa mais para baixo no bairro também morava o meu tio Vado com a família dele, né? Cheguei em Guarulhos fazendo uns biquinhos, montando área de bicicleta, caminhão de leite e com 17 para 18 anos eu comecei a trabalhar com meu tio na sucata, né? Que é terra de zinco, borra de zinco, óxido de zinco. E ali você disse que a vida deu uma melhorada. Assim. Deu uma melhorada, nós trabalhávamos todos juntos, né? Tinha uma condição financeira um pouquinho melhor já, né? Aí eu comprei meu primeiro carro, um chevetinho, né? Tive meu carro, aí fui pra funilaria, deixei o chevetinho top. Carinhosamente o Tinho, né? O Tinho era meu xodózinho, né? Tinho? O Tinho, né? Tinho? Aquela chevetinho, eu chamava ele de Tinho, né? É o Tinho. Aí filmei ele, tudo, né? Deixei ele tudo filmado, botei som, né? Aí foi uma fase boa até, né? Vamos dizer assim, né? E ali você estava jogando bola, estava estudando? Então, aí eu terminei o ensino médio, jogava uma bola, né? Tinha um time do bairro lá, que era o Jacaré. Naquela época, o Tiago chegou a parar de usar maconha. Depois da perda da mãe e do irmão, parecia que a vida tinha se encaminhado. Mas ela voltou a desandar. Meu tio Marcos, você é louco, um cara super do bem, gente boa, mas infelizmente também ele teve um choque, né? Infelizmente ele terminou o noivado e desse noivado nunca mais ele se recuperou, né? Ele se tornou um alcoólatra, né? E eu cresci visitando meu tio em comunidade terapêutica, em clínica, né? Nós pegávamos ele da rua, trazia ele para casa, dava banho, comida nele, ele ficava fortinho, tudo depois que ele engordava, rua de novo. Então eu cresci nesse ciclo com a minha avó, né? Tentando resgatar o meu tio, né? E como é que foi a morte dele? Foi de frio, né? Morreu de hipotermia, né? Quando passa na televisão e as campanhas e fala aí, para doar, para fazer essas coisas aí, né? Tem pessoal que fala assim, vou doar, doar pra esses povos, vagabundo, isso, daquilo. Fala porque não é parente seu. Fala porque não tem uma pessoa. Quando tiver alguém, quando sentir na pele, aí eu quero ver, né? E eu falo isso porque eu perdi uma pessoa assim que não era vagabundo, né? Era um cara que trabalhou a vida inteira, mas era doente, né? A adicção ela é doença crônica, progressiva e fatal. Ele tinha uma doença, né? Só que a sociedade naquela época não olhava isso como doença. Olhava com um olhar de julgamento, como hoje também olha com um olhar de julgamento. Encara um adicto como um sem vergonha, como um pilantra, mas ele não é, ele é um doente que precisa de ajuda, como qualquer pessoa que tem a doença. Só que a doença do adicto ela é exposta, né? A sociedade vê. E aí foi a avó do Tiago que começou a passar mal. Aí um dia levou ela no hospital, fez os exames e tudo e constatou que ela estava com câncer do intestino, né? Aí eu já fiquei daquele jeito, né? Falei, poxa, velho, que situação, mano, né? Já fiquei mal, falei, pelo amor de Deus, Deus não leva minha avó, não leva minha avó, não leva minha avó. De todas as pessoas que eu amei na vida, eu amei meu irmão, eu amei meu tio, né? Eu amei a minha mãe, mas a pessoa que eu mais amei na minha vida era a minha avó.
Minha avó operou tudo, fez quimioterapia, mas saiu como é, né? O câncer, quando ele já tá avançado, ele não tem dó, né? Já estava avançado, aí infelizmente eu acabei perdendo a minha avó, né? Mais uma cicatriz que se abriu em mim, né? Já tinha algumas, aí essa foi aquela que, vamos dizer assim, meio que colocar o dedo e abrir de vez, assim. Assim, eu acho que essa foi a que arrebentou eu de vez logo, né? Tipo, acabou logo, assim, vamos dizer assim, né? Minha relação com Deus ficou péssima, né? Tanto que as pessoas vinham falar de Deus pra mim, eu era até meio irônico, meio sarcástico, né? Eu dava corda, né? Deixava a pessoa falar, aí no final meio que jogava na cara. Falava, nossa, né? Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, né? Poxa, Deus me ama muito, né? Levou minha mãe, meu irmão de HIV, meu tio com hipotermia na rua, minha avó de câncer. E você vem falar pra mim que Deus é bom, né? Aí eu já falava, xingava a pessoa, sai de perto de mim, tudo assim, né? A droga, ela se tornou meio que uma amiga, né? Tornou meio que minha parça, né? Pô, ela não tinha que dar satisfação, né? Aonde eu queria encontrar ela, eu encontrava, né? Então ela se tornou minha amiga, assim, vamos dizer assim, né? No meu mundinho de solidão, ela virou minha parceira. A dor e a revolta se somaram à necessidade de se afirmar. Quando a minha avó faleceu, aí eu comecei aqui num baile aqui da Zona Norte, né? Eu sempre fui meio timidão, assim, até hoje eu sou um pouco, né? Mas eu consigo ser menos. Meu primeiro beijo com a mulher faltava 4 meses pra me fazer, tipo, 18 anos, né, mano? Eu vi os caras pegando as minas lá, tudo. Eu tinha vontade de dar uns beijinhos, tudo, mas eu não sabia meio como chegar. Aí foi lá que, como dizer assim, eu conheci a cocaína mesmo, assim. Porque lá, toda vez que ia lá, sexta-feira, aí cheirava 10, 15 papelote, né? Nós cheirava com força. E isso me tornou um cara falante, né? Que a cocaína dá aquela adrenalina, né? A dopamina vai lá em cima. E aí eu falava com uma, falava com outra, e comecei a pegar uma pá de mina, assim, aí eu meio que me fechei nesse mundo, né, da cocaína, a princípio, né, como uma diversão para ir no baile e perder a timidez e ficar com as mulheres, mas depois virou o vício, né? Virou o vício que praticamente todo dia eu queria cheirar cocaína, né? Com quantos anos você foi pra cocaína? 20 anos, né? 20? É. E aí teve um momento que você passou da cocaína pro crack. Foi um dia que nós fomos buscar cocaína, chegou lá, não tinha cocaína, né? E aí o cara falou, não, pega o crack aí mesmo. Aí foi lá e pegou, né? Somos em casa, ele furou a latinha lá, colocou a cinza do cigarro e colocou e falou, dá um trago. Aí eu peguei e dei. Rapaz, que sensação foi aquela? Quando fala que vicia na primeira, eu sou prova viva disso. E dali pra frente eu ia trabalhar e voltava, eu não queria cheirar pó não, eu queria fumar pedra. Aí eu consegui durante anos, vamos dizer assim, meio que manobrar a minha família, né? Eles trabalhando, eu conseguia trabalhar e fumar crack sem a minha família perceber. Até que um dia meu tio Daniel, né, eu tava deitado no quarto, ele chegou e acorda aí, meu, tá fumando pedra, meu, tá ficando louco, mano. Aí eu falei, não quero tocar ainda. Não, mano, levanta aí. Aí eu falei, tô fumando daqui que tem, eu não fumo com seu dinheiro, dou meu trampo, não quero saber de nada não. Aí ele começou a chorar pra caramba, né? Aí chamou meu tio Jorge, que era o vizinho, né, da casa do lado. Aí chamou meu tio Vada e fizeram uma reunião comigo lá, né? Aí eu abri o coração pra eles, falei, eu tô fumando já há anos que eu fumo, vocês não sabem. Aí foi um clima bem chato, bem triste, né, com meus tios assim. Esse seu tio que foi te acordar, ele tinha achado alguma coisa? Ele achou a latinha, né? Tiago ainda continuou trabalhando com os tios durante 4 anos. Ele já tinha se mudado para outra casa quando um dos tios deu um basta. Falou, Tiago, entre as drogas o trabalho não dá certo, fica com as drogas aí, segue sua vida. Aí eu falei, é isso mesmo, né? Já assumi logo que eu sou adicto, sou nóia, não quero saber de nada não. Aí fui pra rua conhecer, né, a Cracolândia, aí... No começo, né, eu não cheguei a ficar direto, né? Conheci, voltei, mas depois eu me entreguei mesmo. Dormia na rua, aí pra não... Como eu também, assim, mas eu era usuário, mas também não era bobo. Eu sabia que o clima era bem pesado, né? Então eu fazia meio que um corre, uma reciclagem, carregava um caminhão ali, outro ali, pagava uma pensãozinha, 10 conto por dia, pelo menos eu podia tomar um banho e tinha uma caminha pra me dormir, né? E aí voltava pra rua? Aí voltava pra rua e o ciclo novamente, né, do vício, né?
Só tinha meio que alguma questão de regra, assim, questão de comer, né? Porque eu sabia que tal lugar ia dar comida a tal hora. Então eu chegava nesse lugar para mim também não ficar com fome, né? E como é que você conseguia pagar o seu vício? Como é que você comprava a droga? Ah, de tudo, né? Você faz de tudo um pouco, né? Você faz uma reciclagem, né? Um papelão, uma latinha, né? Aí, se mais arrumadinho, você consegue descarregar caminhão, essas coisas, né? Eu nunca gostei muito desses negócios de vida errada, crime, essas coisas. Sempre tive medo de cadeia, né? Nunca fui preso, né? Graças a Deus, mano. Eu sempre tive... Eu já pensava comigo, desculpa até eu falar uma palavrão, eu já tô fudido, ainda vou pra cadeia, velho. Não tenho pai, não tenho mãe, entendeu, cara? Nessa época você tinha alguma expectativa ainda em relação à sua vida? Não, não tinha expectativa não. O que eu queria mesmo era morrer, porque meu sonho era encontrar com a minha avó, encontrar com a minha família toda, né? O sonho de encontrar a avó aconteceu. Tô lá dormindo lá e eu tive um sonho com a minha avó. Minha avó, ela falou, vai buscar um refrigerante, Thiago. Aí eu fui buscar esse refrigerante. E aí quando eu fui pagar, o dono do estabelecimento no sonho, ele falou, Thiago, pode levar o refrigerante hoje, não precisa pagar não, você é um rapaz tão gente boa. Pode levar, você é um rapaz bacana. Eu falei, não, senhor. Tá, o dinheiro é o que é seu, o que é meu é meu. Ele falou, não, pode levar, um presente pra você, pode levar, leva hoje aí. Aí eu peguei e levei o refrigerante pra casa e tomei o refrigerante no sonho com a minha avó. Quando eu acordei, me olhei no espelho assim, eu falei, meu Deus, mano, olha como que eu tô, velho, uma caveira humana, de muleta, todo zoado, velho. Aí eu sentei na cama e comecei a chorar, né? Aí veio a memória da minha avó, falei, poxa, onde a minha avózinha tá, ela não deve estar feliz com essa situação, né? Ela deve estar bem triste, né? Tiago procurou a Cristolândia, uma organização que busca recolocar na sociedade pessoas em situação de rua dependentes de drogas. Aí eu cheguei na Cristolândia lá e bati na porta. Aí abriu a porta assim pra mim, né? Aí falou, tudo bem, rapaz, tudo bem? Eu falei, mano, dá uma ajuda pra mim aí, mano. Eu não tô aguentando mais não, mano. Tô depressivo, perturbado, precisando de ajuda. Aí Solen fez assim, entra. Até que num certo dia lá eu chamei Deus, assim, falando na gíria, né? Chamei Deus nas ideias. Falei, Deus, você existe mesmo? Ou é essa filosofia aí humana aí, que esses caras ficam pregando de Bíblia, de Jesus? Será que você existe mesmo ou é só uma conversa, né? Pô, não é que existia mesmo, né? Comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, um calor, um negócio tão gostoso assim. Eu fiquei mais ou menos 1h30 ali conversando com Deus. Eu creio que a partir disso ali minha mente começou a abrir, eu comecei a aceitar o tratamento, a minha revolta foi me diminuindo. O adicto é uma pessoa desregrada, ela não tem regra, ela é totalmente desorganizado. Eu comecei a me enquadrar, né? Comecei a aceitar o tratamento. Graças a um convênio entre a instituição e uma universidade, o Tiago recebeu uma bolsa para cursar Direito. A bolsa continuou depois por uma outra entidade social, a Educafro. Hoje, o Tiago, que sai de casa para trabalhar, é bacharel em Direito. Eu não queria perder minha bolsa, né? Não queria pegar DP para perder a bolsa, né? Não ia ter condição de pagar, então o que foi pedido para mim fazer, eu fiz, né? Então eu me dediquei bastante, né? Para não perder essa bolsa e terminar o curso, né? Graças a Deus, né? O histórico escolar dele é cheio de notas 10. A média geral do Tiago foi 9,16. Mas o emprego que ele conseguiu com o diploma... E atualmente eu trabalho de porteiro, né? Fui para o mercado de trabalho, participei de alguns processos seletivos, mas no final das contas, né, não cheguei a ser contratado em local nenhum. Né? O que costumam dizer para você nesses processos? Resumindo, é sempre o mesmo, né? Não, sua história é bonita, né? O seu currículo é bom. Eles pegam um cara que veio da USP, da GV, do Mackenzie, do INSPER, né? O cara criado a Pondeló, vamos dizer, né? A pessoa que fala o inglês fluente. Eu já tô para trás, eu tô sempre para trás, né? Porque quer que você saia desse mundo, mas depois não quer ajudar você a continuar, né, numa nova vida, né? Aí fica assim, né? E como que eu fico nessa história, né? O que você pede de mim, eu faço. E cadê a contrapartida da sua parte?
Aí fica meio com um jogo desigual, né? Fica eu lutando do lado, mas cadê aquela mão que vai me puxar, né? Aí fica difícil, né? O Thiago está estudando para o exame da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Um amigo doou para ele um notebook. Tava estudando no celular, né? Nem se compara estudar pelo notebook, né? Aí eu faço um cursinho pela internet aí. Então, primeira situação, estabilidade no emprego no caso da gestante. Aqui eu já matei a resposta. Lá na hora, se cair, eu já sei. É assim que vai. É assim que vai, entendeu? Faça favor, preste atenção, não me chame de neguinho, aqui é negão. Eu sou zumbi, sou Dandara, sou Antônio Conselheiro, sou afrodescendente, sou o povo brasileiro. Meus tios fizeram por mim, no final da vida deles eu poder ajudar eles e dar uma condição de vida melhor para minha irmã e meus sobrinhos. E tem para mim também, não vou ser hipócrita, né? Tem uma casa mobiliada, vocês filmaram minha casa, né? Tem a casa um pouco melhor mobiliada, né? Dar uma condição melhor para minha companheira, né? Eu penso isso, então é isso que me faz eu ficar de pé, não querer retroceder, né? E eu espero que a minha história sirva de exemplo a outras pessoas, né? Que ainda existe uma mudança de vida. Eu acredito na recuperação do ser humano, eu sou uma prova viva da recuperação, né? Basta a oportunidade, né? Thiago já se permite imaginar com o maior reconhecimento que ele poderia receber na vida. Hoje em dia minha avó, ela agora está orgulhosa de mim, né? Hoje ela vê que eu estou no caminho, eu saí daquele caminho torto e estou no caminho reto, né? E no tempo certo, no tempo de Deus, eu vou lá encontrar com ela lá e ela vai sentir orgulho de mim, né? Esse dia vai chegar, eu não sei quando, mas vai chegar. Eu tenho esse sonho de ainda viver uma segunda fase com a minha família. Eu creio nisso, que eu vou encontrar minha avó em outro plano e vai chegar lá minha avó, minha tia Hilda, meu tio Jorge, minha mãe Isabel, meu irmão Tadeu. Vão estar tudo lá me esperando de braços abertos e feliz, né? Este foi um episódio do Existo. Para falar com a gente, você pode mandar uma mensagem pelo Instagram, @existo.podcast. Na semana que vem, o Existo vai trazer a história do Leones, que se mudou do Piauí para São Paulo depois de uma tragédia na família. Na capital paulista, o preconceito contra nordestinos apagou uma parte da identidade dele. Minha história para trás é um álbum sem foto. E daqui para frente eu quero que seja um álbum com foto, né? Por isso que você viu que eu falei, vamos tirar foto? Para mim uma foto tem muito valor, cara. Porque eu não tenho muitas fotos do meu passado. Eu não tenho fotos com a minha mãe, não tenho fotos com meus tios, meus parentes, entendeu? Então fotos para o futuro agora, eu quero ter isso, né? Ter um álbum com fotos. Né?